Tudo começa com Kang chegando na Coreia. Ele estava louco atrás de um cigarro e arrependido por não ter colocado nenhum na bolsa antes de viajar. Enquanto caminhava pelo parque, ele recebeu um alerta em seu aparelho. Era a localização do seu alvo. Então ele diz que estava na hora de trabalhar. Ele vai até um mercado e começa a chamar algum atendente, mas ninguém apareceu. Em seguida, entra e diz que vai aguardar fumando um cigarro. Enquanto pegava algumas caixas, um homem diz que um estudante não deveria fumar. Kang começa a disfarçar dizendo que aquilo era para o seu pai. Então pega um cartão e coloca no balcão. Ao ver o cartão, o homem diz que na verdade não era atendente, era apenas um comprador que havia acabado de chegar do exterior. Kang fala que era muita coincidência, pois ele também acabou de chegar. Antes que pudesse terminar a frase, o homem simplesmente o atacou. Ele era um assassino traidor da organização que Kang também participava. O homem começa a falar que os assassinos da Badala tinham seus níveis definidos pela cor do cartão que recebiam, sendo a cor do cartão preto para os assassinos de mais alto nível. O homem estava admirado por alguém tão jovem já ter um cartão desse. Enquanto Kang agradecia o elogio, o homem sacou um estilete e quebrou parte das lâminas, arremessando contra o rosto de Kang. No entanto, ele rapidamente segurou, abrindo brechas para o assassino traidor atacar ele por trás. Porém, Kang mais uma vez consegue desviar. Enquanto era atacado, Kang perguntava o porquê ele traiu a organização, mesmo sendo alguém tão habilidoso. O homem começou a falar que era porque se sentia preso dentro de uma lata. A organização rastreava todas as famílias dos assassinos só para tê-los sob vigilância constante. Basicamente, os usava como reféns para ninguém trair a organização. Kang questiona que, se ele sabia disso, por que traiu mesmo assim? O homem responde que foi necessário para finalmente ter a liberdade. Perder sua família foi um preço até que barato para ficar livre. Por fim, ele diz para Kang que a família era uma coleira. Nesse momento, ele apareceu atrás de Kang com um golpe duplo brutal, mas Kang novamente consegue desviar. Não só isso, conseguiu cortar o pescoço dele nesse meio tempo. O homem até perguntou onde ele conseguiu a lâmina, e Kang explica que apenas guardou aquela que ele jogou nele no início. O homem afirma que, por Kang estar tão calmo, era alguém muito experiente, e acrescenta que a organização queria muito mesmo acabar com ele. Kang responde que ele estava errado. Kang não foi para a Coreia só para acabar com ele. Ele foi apenas um contratempo. Seu alvo, na verdade, era outro. Por fim, Kang fala que se ele queria tanto a liberdade, esperava que agora ele conseguisse a liberdade eterna. Após terminar o serviço, ele liga para a sua agente e diz que o serviço foi feito. Então pede um novo uniforme, pois no dia seguinte começaria a estudar. Ao chegar na escola, Kang entrou na sala já pedindo um cigarro. O professor logo perguntou quem ele era, e Kang diz que era o novo aluno transferido. Em pensamento, ele diz que seu objetivo ali era se infiltrar em meio aos alunos e localizar o seu alvo. Assim, poderia acabar com ele rapidamente. Vendo o seu jeito de valentão, essa logo se interessou por ele. Mais tarde, Kang diz que fez umas pesquisas e encontrou a sala do seu alvo. O problema era que ele não estava vindo para a escola já tinha bastante tempo. Enquanto pensava sobre isso, ele viu um garoto sendo espancado ao seu lado por um grupo de valentões. No meio deles estava aquela mesma garota da sua sala. Ao ver ele observando tudo, ela pergunta o porquê dele estar sozinho e ele diz que é porque não tem amigos ainda. Em seguida, ela e seu grupo o chamaram para trás da escola e fizeram algumas perguntas querendo se aproximar dele. Ao confirmarem que ele era parceiro de um conhecido de outra cidade, concordaram em ser amigos. Na volta para casa, ele estava pensativo. De repente, ela apareceu e o abraçou, perguntando para onde ele iria. Como estava cansado do seu primeiro dia na escola, ele disse que iria para casa. Logo depois, ela perguntou se ele queria relaxar. Sem perder tempo, ela o levou para um quarto privado, o deixando bem surpreso com a iluminação aconchegante. Ela então diz que ele poderia descansar enquanto assistia TV, jogava um pouco ou poderia comer algo bem gostoso. Por fim, mandou ele escolher o que queria primeiro. Ele se pergunta se era isso o que chamam de bullying, revelando que todos aqueles delinquentes da escola estavam o filmando para humilhar ele. Ela, na verdade, estava fingindo para pregar uma peça nele, afirmando que a história que ele disse sobre ter um amigo em comum em outra cidade era mentira. Em seguida, deram um tapa no rosto de Kang. Como punição, os valentões afirmaram que ele seria o escravo da turma. Para ensinar uma lição, resolveram rasgar a roupa dele e o espancarem. Mas quando tiraram seu colete, ficaram chocados com o que viram. Era um corpo completamente em forma e cheio de cicatrizes. O que eles não sabiam era que esse cara era um assassino de aluguel que trabalhava para uma agência extremamente perigosa. Há alguns dias atrás, ele havia recebido uma missão para localizar um alvo naquela cidade. O problema era que eles só tinham o nome do indivíduo. Inicialmente, ele não queria aceitar, pois haviam muitas pessoas com aquele mesmo nome na Coreia. Porém, a agente explicou que por ser uma missão
missão extremamente difícil, o prêmio pela cabeça dessa pessoa era a liberdade eterna da organização, a qual nunca deixava ninguém sair. Como ainda não tinha encontrado seu alvo, seu plano era se infiltrar na escola como um aluno normal. Uma de suas regras era nunca machucar ninguém além do alvo, a menos que atacassem primeiro. E como já o atacaram, ele deu um tapa brutal em um dos valentões. Após lamentar não ter conseguido segurar sua força, ele fala que estava na hora de ensinar uma lição para outros e coletar informações sobre o seu alvo que estava naquela mesma escola. Como eles eram estudantes do ensino médio, ele não poderia matar eles de vez ou simplesmente os espancar. Então, resolveu que atacassem primeiro para ele apenas se defender. Ele se abaixou para pegar os botões da roupa e assim que fez isso, um dos valentões surgiu atrás dele com um extintor de incêndio e disse para ele não se preocupar com a roupa, pois iria para o hospital. Porém, Kang facilmente desviou e apenas com sua mão esmagou o extintor, deixando todos aterrorizados. Por fim, o pegou pelo queixo e jogou brutalmente na cama, fazendo ela quebrar. Enquanto a menina estava surpresa, ela disse que tinha umas perguntas para eles. Novamente, pergunta sobre o aluno veterano, que sempre falta às aulas, pois ele era o seu alvo. Com medo, o valentão corre para uma sala e se fecha pedindo para não apanhar. Kang diz que não vai bater nele, mas ao entrar na sala, o valentão o atacou por trás com uma corda, pois estava fingindo esse tempo todo. Porém, facilmente Kang se livra e dá uma bicuda brutal nele, fazendo a garota surtar de terror. O último valentão então tranca a porta e diz que finalmente iriam lutar com alguém forte. No entanto, em um piscar de olhos, ele é espancado e jogado brutalmente pelas paredes, caindo no quarto de um casal que estava prestes a fazer brincadeiras gostosas. Com isso, ele alcançou o seu objetivo de gerar o medo absoluto no coração da menina, fazendo ela se tornar totalmente submissa às suas ordens. Dessa forma, aproximou-se dela e disse que não iria machucar ela, porém tinha um favorzinho para pedir. No outro dia, ela estava o esperando. O favor que ele pediu foi um encontro com ela para que ela mostrasse a cidade para ele. Ela até começou a se perguntar se o Kang gostava dela. Enquanto andavam, alguém estava os fotografando de longe. Logo, eles começaram o trajeto. Enquanto comiam, ele até limpou a boca dela. Após um dia completo de diversão, eles resolveram finalizar a noite em um tiro ao alvo para ganhar uma pelúcia. Tanto ela quanto o dono da banca não estava acreditando que ele acertaria, pois a mira da arma estava completamente torta. Kang afirma que, se acertasse, iria querer outro favor dela. Ele acertou todos os tiros, deixando eles surpresos com a pontaria magnífica. O prêmio foi uma pelúcia horrorosa que ele deu para ela. Ao se despedirem, ela fala que estava com medo do que ele iria pedir de favor, mas no fim, ele só pediu para postarem uma foto juntos, o que a deixou surpresa. Enquanto ela falava que isso não a deixou feliz, vemos que ela na verdade amou tudo e estava gostando dele. Na volta para casa, alguém a interceptou. Era o aluno veterano que Kang estava atrás. Então ele a pega pelo pescoço e diz que isso trazia muitas lembranças. Ele revela que no passado os dois eram próximos, e por ela ter dado certas esperanças para ele, ele acreditou que poderia avançar o sinal com ela dormindo. No entanto, ela o denunciou, fazendo ele ser expulso da escola e odiado por todos, botando assim a culpa nela. Porém, ela apenas o chama de assediador desgraçado. Em seguida, revela que viu as fotos que ela postou com Kang, perguntando se tudo isso foi só para fazer ciúmes para ele. Ela dá um tapa nele e pergunta se ele é algum tipo de psicopata. Furioso, ele saca uma arma e fuzila a pelúcia dela. Por fim, aponta para ela. Antes do pior acontecer, Kang apareceu. Kang fala que estava com dificuldades para encontrar ele e admite que ficou surpreso por uma isca tão simples ter funcionado. Antes do encontro iniciar, ele tinha mandado todos os valentões os seguirem e fotografarem eles como um casal. Após isso, eles publicaram todas as fotos para atrair ele, pois imaginou que seria um cara possessivo. Kang bota a arma na cara dele, porém, ele diz que Kang não teria coragem de atirar. Nesse momento, ele aperta o gatilho sem pensar duas vezes. Mas para a surpresa dos dois, a bala não era de verdade, deixando Kang furioso por esse erro do correio. O veterano saca a sua arma e começa a disparar sem parar no Kang. Enquanto desvia, Kang falava que pesquisou sobre ele e sabia que ele tinha uma bela ficha criminal, porém nunca foi preso. Ou seja, ele só podia estar sendo encoberto por uma organização chamada Network, que seleciona alunos para agirem disfarçadamente. Seu alvo era dessa organização. Então, esse veterano era seu primeiro degrau para chegar até ele. Mesmo com balas de borracha, Kang o imobilizou com diversos disparos no rosto, fazendo ele cair. O sujeito começa a delirar, dizendo que não é o vilão ali. Ele era apenas uma vítima do amor, botando a culpa na garota. Sem ter mais o que perder, ele sacou outra arma e apontou para ela, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.
Em seguida, começou a disparar sem parar. Para a sua surpresa, Kang havia pulado na frente com uma porta de geladeira e conseguiu a proteger. O veterano se questiona o porquê dele ter ido tão longe e imagina que os dois estavam namorando, o que o deixou extremamente biruta. Antes que pudesse atirar novamente, Kang acertou um disparo no dedo, afirmando que agora estava com balas de verdade. Desesperado, ele saiu correndo, afirmando que não queria morrer ali. Enquanto ele corria igual um animal ferido, Kang estava o seguindo. Enquanto fugia, ele viu uma mulher vestida de empregada gatinha o chamando para brincar, mas ele simplesmente a jogou para o lado e passou correndo desesperado. Ele não parava de se perguntar por quanto tempo ainda seria seguido e por que isso estava acontecendo com ele, pois ele era apenas uma vítima do amor. Ao chegar próximo a um prédio com telão, Kang fica feliz, pois alcançou o seu objetivo. Sem perder tempo, pegou o seu celular e espelhou um vídeo na tela. Era uma filmagem do veterano se mostrando sem roupas. Quando todos em volta viram aquilo, eles começaram a falar e rir que era pequeno demais. Ao ouvir isso, o veterano surtou, dizendo que não era pequeno, ele apenas estava em um dia ruim. Furioso, ele notou que Kang era o responsável por essa humilhação. Por isso, correu para pará-lo. Porém, o sinal havia fechado e ele foi atropelado brutalmente por um caminhão, perdendo assim a sua vida. Kang fala que não esperava esse final, mas diz que ele teve o que mereceu. No outro dia, todos os companheiros dele estavam comentando sobre o ocorrido. A valentona estava pensativa, pois não lembrava de nada que aconteceu. Tinha apenas vagas lembranças. Mais tarde, Kang saiu para comprar alguns cigarros, mas como estava com a identidade de um adolescente, ninguém quis vender, o que o deixou frustrado. De repente, alguém veio até ele. Era um dos membros da network com uma proposta para ele se juntar à organização. Rapidamente, Kang diz que isso era perfeito, pois poderia se infiltrar com sucesso no meio deles. Mas parar para pensar, ele notou que nessa organização, os representantes tinham contato direto com o chefe. Com isso, sacou a sua arma e mandou que ele o levasse até o seu patrão. Ao apontar a arma para ele, o homem apenas disse que isso era impossível. Porém, Kang começou a atirar, revelando que a arma era de brinquedo. Percebendo que o homem não se assustou, Kang notou que ele já sabia que não era uma arma de verdade e perguntou como ele descobriu. Ele apenas respondeu que não tinha som de uma arma de metal. A seguir, deu um passo à frente e perguntou qual era o objetivo de Kang ao se aproximar da network. Kang disfarçou, dizendo que foi ele quem o procurou na porta de casa. Logo, o homem foi embora dizendo que o aguardava no endereço do cartão no outro dia. Com isso, Kang percebeu que ele também era um assassino. Em casa, Kang estava se comunicando com sua supervisora, que estava explicando como essa organização funcionava e parabenizando Kang por ter chamado a atenção deles tão rápido. Porém, ele diz que não foi rápido, pois ainda estava longe de chegar até seu alvo, Lee Sun. Além disso, lamenta o fato do veterano ter sido atropelado, pois gostaria de ter coletado mais informações. No outro dia, no hospital, esse mesmo valentão estava vendo o noticiário sobre o que aconteceu na noite em que ele foi atropelado. Ele estava furioso por não terem pego o responsável por sua humilhação. De repente, alguém se aproximou e disse que ele não tinha mais nenhuma informação relevante para repassar. E como ele já se tornou um adulto, a organização não precisaria mais dele. Em seguida, essa pessoa começou a injetar drogas no soro que ele estava tomando. Vendo isso, o veterano até tentou reagir, mas já era tarde demais. A network tirou a sua vida. Mais tarde, Kang foi para o ponto de encontro no cartão. De repente, alguém foi o receber para começarem a reunião. No carro, Kang estava fingindo ser um adolescente comum, porém a pessoa ao seu lado disse que ele atuava muito mal, o chamando de As de Espadas, o seu nome de assassino. Ao ouvir isso, Kang travou imediatamente. O rapaz diz que deveria ter se apresentado primeiro. Com isso, revela ser Lee Sun, o alvo que ele tanto buscava. Após seu alvo aparecer bem na sua frente, Kang fica em choque e imediatamente se prepara para atacá-lo. Lee Sun percebe sua intenção e diz que já sabe que Kang está pensando em matá-lo, mas pergunta se ele realmente achou que encontraria um assassino da badala desprevenido. Em seguida, revela que trouxe alguns amiguinhos e avisa para Kang não tentar nenhuma gracinha. Para piorar a situação, Lee Sun revela que também é um as de espadas. Enquanto isso, um dos membros comenta que, a essa altura, Kang provavelmente já teria sido descoberto, já que sua ficha estava cheia de falhas de propósito. Ele pergunta se a chefe simplesmente queria se livrar dele, mas ela explica que não. Aquela decisão havia partido do próprio Kang, que criou uma identidade falsa justamente para conseguir chegar às profundezas da organização. E até aquele momento ele havia conseguido enganar todos. De volta ao carro, Lee Sun diz que já descobriu por que Kang foi para a Coreia usando uma identidade falsa. Ele sabe que Kang está sendo caçado pela badala
Abadala e comenta que trair a própria organização e fugir é uma atitude bastante estúpida. Kang percebe que seu plano está funcionando e decide assumir o papel de vítima. Ele diz que aconteceu algo que o deixou furioso. Curioso, Lee Sun pergunta o que aconteceu. Kang explica que, depois de sua última missão, Abadala havia prometido deixá-lo se aposentar. Porém, pouco tempo depois, enviaram outro assassino para eliminá-lo. Foi então que ele percebeu que a organização nunca teve a intenção de deixá-lo partir. Lee Sun observa que, se Kang realmente está fugindo, deveria procurar um lugar onde ninguém conseguisse encontrá-lo. Então pergunta por que ele está justamente chamando tanta atenção. Kang finalmente revela seu verdadeiro objetivo. Fez tudo aquilo de propósito para encontrar Lee Sun. Agora que Abadala está atrás dele, precisa de alguém forte o suficiente para protegê-lo. Assim, ele faz sua proposta. Lee Sun deve protegê-lo da Abadala e, em troca, Kang trabalhará para a Network. Depois de oferecer seus serviços para a Network em troca de proteção contra a Abadala, Lee Sun diz que Kang está pedindo demais para uma organização formada apenas por estudantes. Kang pergunta se ele realmente vai recusar a oportunidade de ter o as de espadas da Abadala na Network. Lee Sun responde que a oferta é tentadora, mas será obrigado a recusá-la. Afinal, pode haver muitas mentiras na história de Kang, ou talvez ele só tenha procurado a Network porque tem segundas intenções. Kang se despede e diz que a Network deve estar com medo de entrar em um confronto direto com a Abadala, já que trouxeram tantos capangas apenas para encontrá-lo. Ele ainda provoca, dizendo que a Network só manda bem dentro da Coreia. Lee Sun responde que, se esse confronto realmente acontecesse, eles venceriam. Pouco depois, os dois chegam a um parque abandonado. Lee Sun comenta que aquele era o lugar perfeito, já que não havia câmeras para registrar o descarte de um corpo. Em seguida, revela que sua intenção inicial era matar Kang ali mesmo, junto com a pessoa que estava no saco, mas acabou mudando de ideia. Ele explica que, quando recebeu o relatório sobre Kang, ficou intrigado com um detalhe. A garota que estava no local não sofreu sequer um arranhão, mesmo com tiros vindo de todos os lados. Isso significava que Kang havia protegido a testemunha. E pergunto, se ele realmente queria chamar a atenção, por que fez isso? Será que estava gostando dela? Logo depois, Lee Sun revela Choi Ha-young amarrada. Kang fica completamente sem entender a situação e pergunta o que estava acontecendo. Lee Sun responde que quer descobrir se Kang é realmente o as de espadas da Abadala. Em seguida, faz um teste inesperado. Manda Kang dar uma colherada bem generosa naquele pudim. Só assim ele permitirá sua entrada na Network. Ao pegar a colher, Kang olha assustado para a sobremesa e pergunta se uma colherada em tamanho família também serviria. Lee Sun diz que se ele fizesse isso, ele poderia entrar para a equipe. Enquanto isso, Kang pensava que seu alvo estava bem na sua frente. Porém, ainda não tinha certeza se esse era o verdadeiro, pois tudo isso poderia ser um teste para testar sua lealdade. Se ele falhasse, o alvo verdadeiro poderia simplesmente desaparecer. Diante disso, sem pensar duas vezes, Kang deu um golpe na valentona, deixando Lee Sun surpreso. No entanto, não era ela de verdade, era apenas alguém disfarçado. Kang explica que por mais que a aparência parecesse de verdade, não parecia natural. Antes que Kang pudesse perguntar mais alguma coisa, Lee Sun desapareceu e começou a falar por um microfone. Ele começa a falar que deu trabalho armar isso tudo, mas no fim a reação dele foi sem graça. Após isso, admite que aquilo era alguém disfarçado da sua amiga, mais especificamente um ex-membro da Network. Ele havia sido expulso por ter traído a organização e ter eliminado vários inocentes. O motivo de ter levado os dois para aquele local era para uma seleção. Os dois lutariam até a morte e o vencedor poderia entrar para a equipe. Em um piscar de olhos, o assassino atacou Kang com um golpe de correntes brutal. Porém, Kang conseguiu desviar com facilidade. Enquanto o psicopata continuava atacando, ela falava que era um assassino que eliminava pessoas e as transformava em obras de artes. Além disso, assume que em seu último assassinato ele pegou toda a família da vítima e os usou para decorar a casa. Nesse momento, Kang alcançou sobre ele com uma corrente em seu pescoço. Porém, o psicopata consegue se soltar e avança em um contra-ataque, dizendo que após acabar com Kang, vai fazer uma bela arte com o seu corpo. Nesse momento, ele consegue arremessar Kang para longe. Porém, assim que a poeira baixou, ele percebeu que já estava cercado por correntes e estacas que Kang havia colocado. Para completar, arremessou uma grande estrutura de metal em cima dele, causando um impacto brutal. Após um tempo, o psicopata surgiu ferido e disse que isso não foi nada e que agora iria ensinar a verdadeira arte para Kang. Porém, ao olhar para os seus pés, notou um cachorrinho de brinquedo. Foi então que percebeu Kang saindo de uma loja de brinquedos, dizendo que a verdadeira arte era chamativa, pronto para o segundo round. Enquanto Kang encara o psicopata com sua nova roupa
roupa de guerra, o assassino apenas diz que aquilo era infantil demais. Porém, Kang diz que um verdadeiro artista não culpa as ferramentas. Nesse momento, o psicopata sacou alguns fios vermelhos e, em um piscar de olhos, atacou Kang, que desviou-se abaixando. Porém, se aproveitando disso, o psicopata avançou e finalmente o encurralou com suas cordas afiadas. Assim que o psicopata achou que havia ganhado, Kang utilizou sua varinha mágica de brinquedo e espirrou água na cara dele, o deixando furioso por ter tido a pele manchada com produtos baratos. Após voltar a si, ele notou que Kang já havia sumido e se escondido. Enquanto Kang analisava o estilo de luta dele, notou um boneco bizarro parado no meio da rua. Antes que percebesse o que era, o psicopata surgiu atrás dele e conseguiu ferir o seu rosto. Logo, ele começou a comemorar, mas de repente notou algo em seu pescoço. Kang havia acertado a vara na garganta dele, o fazendo gritar de dor. Sem saída, o psicopata começou a correr desesperadamente para uma loja abandonada e se escondeu. Ao ir atrás dele, Kang o vê completamente ferido e diz que a morte já está muito próxima. Porém, o psicopata diz que ao invés da morte vir buscar ele quem irá atrás dela, revelando que já havia espalhado diversos fios pelas estruturas velhas. Enquanto o psicopata estava delirando, Kang se perguntava como esses fios eram tão duros. Em seu ato final, o psicopata diz que esse seria o abraço da morte. Então, abraçou Kang e puxou todos os fios, fazendo a estrutura desabar em cima deles. Um tempo depois, Lee Sun apareceu para conferir como tudo terminou. Assim é revelado que Kang sobreviveu. Logo, ele diz que fez o que Lee pediu, revelando que o psicopata realmente foi morto. Como prometido, Lee Sun diz que a partir de agora, Kang faria parte da Network. E em troca, ele mataria qualquer um que a organização mandasse, independente da pessoa. Após finalmente conseguir entrar na Network, alguns dias se passam. Enquanto caminhava, Kang se perguntava por que a organização ainda não havia entrado em contato com ele. Não demora muito para receber uma mensagem informando que haviam deixado uma compra na sua casa. Ao entrar para conferir melhor, ele percebe que havia algo errado. Rapidamente conclui que sua casa tinha sido invadida, mas não por ladrões comuns, e sim por assassinos extremamente habilidosos, já que não havia sequer um vestígio de arrombamento. Kang vasculha todos os cômodos, mas não encontra ninguém, até que percebe que a torneira do banheiro acabara de ser ligada. Na mesma hora, ele imagina que os invasores fizeram aquilo para atraí-lo para uma armadilha. Passa então a montar em sua cabeça todo o cenário de como eles esperavam que ele agisse para pegá-lo de surpresa. Kang diz que só existe uma forma de rebater uma técnica dessas. Sem pensar duas vezes, arranca a porta do banheiro e avança com tudo, decidido a eliminar o primeiro inimigo escondido atrás dela antes de acabar com os outros. Só que no meio da investida, ele pisa em um sabonete e cai no chão. Ao levantar o rosto, dá de cara com alguém bem conhecido, a Três de Copas. Aliviado, ele diz que ela quase o matou de susto. Mas logo se lembra de que foi ele mesmo quem pediu reforços para a Network. Ela joga água nele e pergunta, em tom de deboche, se ele estava com tanta saudade assim a ponto de arrancar a porta do banheiro daquele jeito. Após esse encontro repentino, vemos que a Batalha é uma organização com cerca de 53 assassinos de contrato. Entre eles, havia aqueles conhecidos como agentes de suporte. E a Três de Copas era a melhor nisso. Ela era responsável por achar as melhores rotas para entrar e sair dos recintos, apagar rastros, encontrar os melhores locais para a execução. Em resumo, além de encontrar pistas, ela sumia com as provas. E o motivo dela ter vindo para a Coreia foi porque Kang a chamou. Ele havia conseguido o DNA do Lee Sun na última vez que se viram. Então precisava que ela identificasse e confirmasse que ele era o seu alvo. Ela explica que precisaria de outra amostra de referência, pois só com uma era impossível identificar o alvo. Após explicar isso, ela fala que iria fazer umas compras. Porém, Kang diz que não acabou e revela que há outra coisa para ela. Ele havia acabado de receber sua primeira missão da Network, e ao revelar o código, descobriu que seu alvo era alguém muito famoso. Era um ator conhecido por sempre ajudar a todos. A missão de Kang não era eliminar ele, mas sim pegar um item que estava em seu cofre. Para isso, a Três de Copas seria essencial. Ela até fala que não trouxe os seus equipamentos, mas Kang disse que juntou umas coisinhas e a levou para uma sala cheia de computadores. Ele explica que precisaria de uma identidade falsa para conseguir invadir a sala do alvo sem levantar suspeitas, e que isso para ela seria moleza. No entanto, ela diz que não faria, pois sua única missão ao ser enviada para a Coreia era ajudar no caso do Lee Sun. Kang responde que iria compensá-la emprestando o seu cartão ilimitado da organização para ela fazer compras, mas como ela não queria, não tinha o que fazer. Nesse momento, ela imediatamente disse que aceitaria enquanto salivava. Durante a noite, eles deram início ao plano. Kang entrou
no prédio passando por todos com um cartão de identificação perfeitamente falsificado. Não só isso, ele estava com um rosto muito peculiar. Estava disfarçado como o próprio ator Kim Yong, seu alvo. Ao chegar no quarto, ele percebeu que havia algo muito estranho, pois a segurança estava desativada. Ao entrar, ele percebeu que seu alvo já estava morto. E pela forma como foi executado, só pode ter sido obra de um assassino profissional. Nesse momento, alguém apareceu atrás de Kang e colocou uma lâmina em seu pescoço. Sem perder tempo, Kang se abaixou e tirou a lâmina do seu pescoço, mas o assassino continuou atacando repetidamente. Enquanto era atacado, Kang diz que ele era realmente alguém bem treinado, mas por estar bem escuro, não conseguia ver o rosto dele. Kang até conseguiu avançar e retirar o seu capuz, mas imediatamente o cara surgiu atrás dele e lhe deu um golpe brutal. Embora Kang tenha desviado, o assassino usou essa oportunidade para fugir pela janela. Ao ver que o cara fugiu, Kang diz que ele era realmente muito rápido. Além disso, diz que deveria ter tirado aquela fantasia de silicone que pesava uns 50 quilos. Com isso, poderia ter parado ele. No outro dia, ele e a 3 de Copas foram fazer compras com o cartão do Kang como combinado. Enquanto ela testava todas as roupas possíveis, Kang apenas avaliava e dava a sua opinião. Em meio às compras, ele começou a perguntar sobre a noite anterior se ele havia conseguido as imagens das câmeras. Ela responde que não, pois o assassino misterioso destruiu tudo antes de sair, fazendo Kang assumir que ele era muito minucioso. Porém, a 3 de Copas fala que se for apenas a identidade do suspeito, ela sabia quem era, pois havia colocado uma câmera na roupa que ele usou naquela noite. Kang comenta que ela deveria ter falado antes. Então ela aponta para um quadro e diz que ele era o responsável. Era Ji-hoon, mais um ator famoso. Ela o viu na câmera. Ela explica que como esses dois atores eram muito próximos, esse cara deveria saber onde estava o cofre do Kim Yong. Afinal, havia rumores de que Kim cuidou do Ji-hoon como o seu filho. No outro dia, enquanto Ji-hoon estava trabalhando nas filmagens de mais um filme, ele estava esperando as falas do outro personagem. A pessoa então começou a falar que por ter cometido um crime, ele seria punido da pior forma possível. Ele começaria levando 300 chibatadas, revelando ser o Kang já disfarçado no set de filmagens. O motivo do Kang estar ali disfarçado era que no dia anterior ele se inscreveu para um papel de figurante nessa peça só para se aproximar do Ji-hoon. No entanto, seu papel ali era ficar calado. Como ele falou, o diretor mandou tirar ele do set de filmagens. Antes de sair, ele ficou sinalizando para o seu alvo com o canivete disfarçado de caneta que seu alvo atirou nele na luta do dia anterior, fazendo o cara perceber tudo. Mais tarde, enquanto terminava as suas gravações, Kang novamente se infiltrou no set e começou uma luta de espadas com o alvo, assumindo que foi ele quem Ji-hoon enfrentou na noite anterior. Enquanto lutavam, Kang perguntou o porquê dele continuar matando pessoas, mesmo sendo um ator famoso. Afinal, ele já deveria ganhar o suficiente. É então que descobrimos que Ji-hoon, na verdade, era alguém que não sentia emoção alguma. Por isso ele matava, pois queria sentir alguma coisa com isso. E após ver um anúncio na TV sobre atuação, ele quis tentar para ver se conseguia ao menos fingir sentir algo. Em meio a toda a poeira no set, Ji-hoon chamou Kang para outro lugar para ninguém incomodar os dois. Além disso, completa que a partir de agora vai enfrentar ele como um assassino profissional. E em um piscar de olhos, ele avançou na direção do Kang. Mas antes que o golpe atingisse Kang, ele conseguiu desviar a lança para o lado. Porém, Ji-hoon continuou atacando e dizendo que queria sentir as emoções que os humanos sentem, algo que ele nunca havia experimentado. Nesse momento, ele conseguiu arremessar a espada de Kang para cima e avançou para mais um ataque brutal, enquanto dizia que havia decidido ser ator apenas para sentir um pouco de emoção. Mas enquanto avançava, Kang conseguiu saltar para trás, recuperar suas espadas e devolver um golpe duplo em Ji-hoon, que conseguiu bloquear com sua lança. Kang então saltou e perguntou por que ele havia matado Kim Yong. Afinal, havia sido ele quem cuidou de Ji-hoon. Ji-hoon respondeu que fez aquilo apenas por experiência, pois a verdadeira emoção só poderia ser sentida por meio das experiências obtidas ao longo da vida. Nesse momento, os dois avançaram com tudo e se chocaram em um golpe brutal. Isso fez Ji-hoon se lembrar da noite em que matou Kim Yong. Depois de cortar o pescoço dele, o velho perguntou por que havia feito aquilo. Ji-hoon respondeu que tinha sido o próprio Kim Yong quem o ensinara a buscar experiências para sentir alguma emoção. O velho então perguntou o que ele estava sentindo naquele momento. Para sua surpresa, Ji-hoon respondeu que não estava sentindo nada. Ji-hoon continuou refletindo sobre toda a sua vida e começou a ficar furioso por não conseguir sentir absolutamente nada. Então, atacou Kang novamente, afirmando que talvez lutar contra outro assassino habilidoso finalmente pudesse fazê-lo sentir alguma coisa.
coisa. Enquanto isso, Kang apenas dizia que aquilo era bizarro. Correndo e desviando dos ataques da lança de Ji-Hoon, ele percebeu um golpe surpresa e saltou para trás, escapando por pouco. No entanto, o chão estava tão danificado que Kang acabou se desequilibrando. Aproveitando a abertura, Ji-Hoon avançou novamente, certo de que aquele seria o fim de Kang. Mas, antes que pudesse atacar, sua lança se desmontou, pois havia sido completamente cortada por Kang. Sem entender como aquilo era possível, Ji-Hoon foi atingido brutalmente pelas duas lâminas no rosto e arremessado para longe, ficando inconsciente. Quando acordou, Ji-Hoon estava amarrado a uma cadeira. Kang começou a perguntar onde ficava o cofre de Kim Yong, pois ele deveria saber a localização. Ji-Hoon se recusou a falar. Kang disse que já esperava por isso e revelou que, justamente por esse motivo, havia deixado sua espada esquentando no fogo. Ele então se aproximou e disse que, já que Ji-Hoon afirmava não sentir nenhuma emoção, aprenderia agora através da experiência. Em seguida, cravou a espada vermelha em seu joelho, fazendo Ji-Hoon gritar desesperadamente de dor. Kang então perguntou se aquilo era medo ou apenas uma reação do corpo. De qualquer forma, afirmou que continuaria até Ji-Hoon morrer.